irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite. E eu queria te perguntar nessa noite se você quer receber o novo de Deus. Quem é que quer receber o novo de Deus aqui nessa noite? Dá um glória a Deus, exalta o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 2. Vamos ler apenas 2 versículos. Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22. Marcos 2, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Deus poderoso, aqui estamos, Senhor, a tua palavra, Senhor, a casa é tua, Senhor, eu sou tua serva, Senhor. Fala, Senhor, somente aquilo que tu queres, ó Pai. Não permita que eu venha falar nada de mim, Senhor, mas somente o que o Senhor quer falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. O ano mudou, tivemos aí a virada do ano, e eu nunca vi, eu não me lembro de um ano novo tão esperado quanto esse de 2021. Eu não me lembro de um tempo onde as pessoas ansiavam tanto pela mudança de um ano. 2020 foi um ano difícil, um ano pesado, um ano doloroso, um ano onde muitas pessoas perderam. As resoluções de ano novo, aquilo que as pessoas chegam no final do ano e decidem que quando o ano virar elas vão fazer diferente, deram lugar à esperança de dias melhores. Eu me lembro que em 2015 estávamos aqui na igreja esperando a virada do ano, no culto da virada. E o João Vitor era pequenininho e ele falava para mim que ele queria ver o ano novo. E eu tentando explicar para ele que o ano novo era apenas um dia que mudava um dia para o outro. Mudava um ano para o outro, não acontecia nada assim de diferente. E ele cismou que ele queria ver o ano novo. E foi difícil para mim explicar para uma criança pequena na época o que era um ano novo. Mas hoje nós muitas vezes agimos assim. A gente acha que o ano novo vem e a gente passa num portal e surge num outro ano com tudo diferente. Ou então que se aperta o interruptor, ó, virou o ano, pronto, acabou o coronavírus, acabou o desemprego, acabou a guerra no mundo, acabou tudo. Mas não é assim. Não tem um botão desliga 2020, liga 2021 e acontece tudo de novo. Mas é um marco de tempo. E os marcos de tempo têm que ser aproveitados. Nós celebramos a primavera aqui na nossa igreja, teve a conferência da primavera. Os marcos de tempo são para serem aproveitados. Nós precisamos aproveitar essa virada de ano. A gente às vezes recebe uma boa notícia, às vezes está tudo complicado, às vezes a gente está desanimado e chega uma boa notícia e aquilo ali traz um renovo para a nossa alma, um renovo para o nosso coração, um ânimo novo, um alívio. E é de renovo que eu quero falar hoje. É de renovo em tempos difíceis. Nesse ano de pandemia teve gente que perdeu entes queridos, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu a saúde, teve gente que perdeu um monte de coisa. Mas o pior de tudo, muita gente perdeu a gratidão, muita gente só olhou para as dificuldades, muita gente só olhou para os problemas e esqueceu de olhar para o que Deus faz, porque Deus continua fazendo, irmãos. Não é porque estamos passando em período de crise ainda que Deus deixou de fazer, não. O Senhor continua fazendo e não podemos perder a gratidão. É tempo de restaurar a gratidão, é tempo de restaurar o que se perdeu, é tempo de renovo, é tempo de buscarmos o novo de Deus. E quando começamos a falar de restauração, de reconstrução, não tem como não lembrarmos de Neemias. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Neemias. Deixa aberta a Bíblia aí, porque vamos falar de algumas coisas, algumas situações que aconteceram com Neemias. Neemias recebeu ali uma notícia ruim. Ele soube que aqueles que sobreviveram ao cativeiro, cativeiro já não é bom, né? Os poucos que sobreviveram estavam lá passando por grande tribulação, privação e humilhação.
Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se você tem passado privação. Eu não sei se você tem passado humilhação. Eu não sei se você tem passado tribulação, ou seja lá o que for. E Neemias naquele momento, ele diz que ele assentou, está no versículo 4, assentei e chorei amargamente, lamentei alguns dias. Ei, existe tempo sim para chorar, existe tempo sim para sentar e chorar, mas esse tempo não é eterno. O tempo de chorar acaba, e existe um momento de você se levantar de onde você sentou para chorar, e se levantar diante do Senhor para clamar, e se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor para clamar. E foi assim que ele fez. Não dá para reconstruir, não dá para renovar, não dá para restaurar sem fazer o que Neemias fez aqui. Ele, depois disso, ele se colocou em jejum e oração diante do Deus dos céus. A palavra do Senhor em diversos momentos, aqui em diversos versículos, fala que Neemias analisou a situação. Depois que ele sentou e chorou, ele se colocou em jejum e oração diante de Deus. E diz aqui na minha versão que ele desabafou. Ele adorou o nome do Senhor. Ele falou coisas boas diante do Senhor. E aí ele começou a confessar os pecados. Ele começou a confessar os pecados do povo. Aqui no versículo 6 ele diz assim: sim, confesso os pecados. Não tem como ter renovo se você não olhar para os pecados, se você não olhar para o que está errado, confessar diante do Senhor e reconhecer que há algo errado, e reconhecer que existem coisas que precisam ser mudadas. E muitas vezes falamos que queremos o novo, queremos o renovo, mas queremos continuar tudo do mesmo jeito, mantendo o pecadinho de estimação, fazendo coisa errada e falando que eu fui assim a vida inteira e não vai mudar. Ei, você quer o novo de Deus, mas você não quer ser o novo de Deus, você não quer mudar, você precisa reconhecer, analisar a situação. O que eu fiz de errado? Muitas vezes a gente no fim do ano para e analisa o que não deu certo em 2020 e eu vou fazer diferente em 2021. Mas tem gente que quer insistir nos mesmos erros, nas mesmas atitudes, nos mesmos problemas, nas mesmas situações. Existe um ditado que diz que não existe resultado diferente com as mesmas atitudes. Se você quer um resultado diferente, você precisa ter atitudes diferentes. E é hora de reconhecer, de analisar o que está errado na vida da gente. Neemias orou e jejuou. Não dá para começar a fazer nada sem antes colocar diante do Senhor, sem antes consagrar ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos. Mas sabe o que acontece? A gente quer fogo caindo do céu, a gente quer milagre acontecendo, a gente quer Deus fazendo, e a gente não quer fazer às vezes o mínimo. Não tem fogo do céu sem sacrifício, não. Começa a sacrificar. A gente não quer sacrificar o mínimo. A gente às vezes não quer fazer um jejum, não quer sacrificar uma hora de sono. A gente não quer sacrificar nada e quer que Deus faça tudo. O meu Deus é poderoso para restaurar o que Ele quiser. O meu Deus é poderoso para refazer o que Ele quiser. Mas tem coisa que nós precisamos fazer, senão não vai adiantar. Vai ser remendo novo em pano velho, vai ser vinho novo em odre velho, vai estragar tudo, não vai adiantar nada. E Deus sabe de todas as coisas. É necessário atitudes. E Neemias continuou trabalhando no seu ofício. Neemias era ali o copeiro do rei. Era alguém de cargo de confiança diante do seu Senhor. Porque imagina um copeiro que não estivesse ali agindo de boa fé, agindo corretamente. Um cargo de confiança. Ele era degustador de confiança do rei. E mesmo ele estando triste, mesmo ele estando em dificuldade, mesmo ele vendo que o povo dele estava ali em tribulação, privação e humilhação, ele continuou servindo ao rei. E o rei percebeu o semblante de Neemias. O rei conhecia Neemias. E me chamou muita atenção essa parte do texto, porque nós mulheres às vezes estamos aborrecidas com alguma coisa e fazemos bico e ficamos esperando o marido descobrir que a gente está aborrecida. A gente, fica quietinha e faz cara feia, faz biquinho. E às vezes eles não percebem, mas não é porque eles estão desatentos, não. É característica do homem, é diferente de nós. Sabe? É buscar atitude velha querendo resultado novo.
E aí o marido fala assim: o que foi? Aconteceu alguma coisa? Sabe o que a gente responde? Nada não. Não falou nada não, para ele é nada não, irmãs. Para ele é nada não, porque é dessa forma, nós somos diferentes. Deus criou homem e mulher diferentes. Somos diferentes. Se você quer uma atitude nova do teu marido, começa a agir diferente. Para de querer que ele adivinhe o que você está sentindo. Para de querer que ele adivinhe o que você está pensando. Para de querer que ele adivinhe que aquilo te magoou, te chateou. Quer atitude diferente, haja diferente. Mas me chamou a atenção porque o rei aqui, ele percebeu o semblante de Neemias. Ele falou: só pode ser tristeza de alma. Só pode ser tristeza de alma. E ele fala assim, olha, versículo 4: o que estás desejando me pedir? O rei pergunta a Neemias. Sabe o que eu tiro disso aqui? Neemias estava triste, Neemias estava preocupado, Neemias estava com um semblante caído, com uma tristeza de alma. Mas ele não deixou de servir ao rei. Ele não deixou de servir ao rei. E se você pode estar triste, pode estar atribulado, pode estar com tristeza de alma, e se você não deixar de servir ao rei, se você continuar servindo ao seu rei, ele vai dizer para você assim: ei, o que você está desejando me pedir nessa noite? Porque é isso que ele está falando para cada um de nós. O que você está desejando me pedir nessa noite? Não para de servir ao rei, não. Não deixa que a tua tristeza de alma seja maior do que o teu amor pelo rei, do que o teu amor pela obra. O rei está te vendo, o rei está contemplando. O nosso Deus conhece o mais profundo do nosso ser. O nosso Deus, ele quer ouvir de nós sim, mas ele não precisa. Às vezes nós oramos e falamos um monte de coisa, e Deus sabe o que verdadeiramente está no íntimo do nosso ser. O nosso rei nos conhece, o nosso rei sabe cada letrinha do nosso pensamento. Ele sabe o que se passa no íntimo do nosso ser. Continua servindo ao rei, continua adorando ao rei, continua se colocando diante do rei, continua fazendo a obra, continua fazendo aquilo para o qual você foi designado. E Neemias aqui, ele agiu com obediência. E a obediência é algo que tem se perdido hoje em dia, em nome de uma falsa felicidade. As pessoas falam assim: o importante é ser feliz. Sabe nem o que é ser feliz quem fala isso. Porque a verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade está em Cristo. E Cristo obedeceu. Cristo obedeceu. A morte de cruz foi a obediência de Jesus. Ele próprio obedeceu. E a verdadeira felicidade está em Deus. E você fazendo o contrário do que a palavra diz, você desobedecendo, você desonrando, você fazendo o que dá na telha, não tem felicidade nisso aí não, meu irmão. Pode ser uma falsa alegria momentânea, mas daqui a pouco, quando bota a cabeça no travesseiro, já era. Já era. Quem fala não, porque o que importa é ser feliz. Que feliz é isso, irmãos? É hora de refletirmos. Uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que falava assim: o que você está fazendo está te levando para onde você quer chegar? Porque às vezes a gente tem um objetivo, a gente quer chegar a algum lugar, mas o que a gente faz só leva a gente para o outro lado, cada vez mais distante do objetivo. Precisamos obedecer. Neemias não saiu em rebeldia, Neemias saiu sobre a obediência do rei. Precisamos ter obediência. Mas o que acontece quando a gente se propõe a reconstruir algo, quando a gente se propõe a mudar, quando a gente se propõe a buscar o renovo de Deus, o inimigo e os inimigos começam a se levantar. Os inimigos começam a se levantar, a agir contra nós, com palavras, com atitudes, com coisas para atrapalhar, e às vezes eles nem disfarçam. Aqui no versículo 10, quem está com a Bíblia aberta acompanhando, diz assim, olha: eles não esconderam seu profundo desagrado. Ei, o teu renovo, a tua restauração, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, vai trazer um profundo desagrado para o inimigo, sim, mas não é a ele que você tem que agradar, não. É o Rei dos Reis que você tem que agradar. É o Rei dos Reis que você tem que prestar obediência. É o Rei dos Reis que você tem que servir. E o inimigo vai se levantar, e às vezes nem disfarça. E ainda analisando a situação aqui de Neemias, diz que ele analisou a situação. Analisou a situação. E aí,
No versículo 12, ele saiu com os amigos dele e ele não falou nada com ninguém. Sabe o que nós aprendemos? Que há tempo de calar. Há tempo de não falar nada. Neemias, se fosse hoje, ele não ia colocar assim, hashtag, partiu reconstruir Jerusalém. Não. Ó, é tempo de calar. E às vezes a gente sai falando tudo por aí. A gente fala em rede social, a gente fala pro colega, a gente fala pro Sambalate e pro Tobias, que eram os inimigos aqui. A gente fala pra todo mundo. Mas pra quem tem que falar, a gente não fala. Que é pro nosso Deus. E às vezes é hora de se calar. Às vezes a gente ouve afronta, mas é hora de se calar. Às vezes a gente tem um plano, um projeto, mas é hora de se calar. E a gente precisa reconhecer quando é hora de se calar e quando é hora de falar. Mais pra frente, se levantou um obstáculo. Ele chegou num lugar que não havia sequer espaço para o animal que ele montava passar. E ele contornou esse obstáculo. Ele contornou esse obstáculo. E aí, daqui a pouco ele vai e fala para os seus amigos: olha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Quem está com os muros destruídos, quem está com os muros em ruína, passa vergonha. Passa vergonha, porque é uma cidade que não tem proteção. É hora de reconstruirmos os muros da nossa vida. Você que chama os amigos para isso ou para aquilo, é hora de você chamar teu amigo, é hora de você chamar tua família. Ei, vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir os muros para a gente não passar mais vergonha. Muro destruído é sinal de vergonha. É sinal de vergonha. E aí chegou o momento dele falar. Ele falou com os amigos dele. E logo depois, versículo 19, veio zombaria, questionamento e desprezo. É isso que vão fazer quando perceberem que você está fazendo uma grande obra, quando você está restaurando algo na sua vida, quando você quer algo novo na sua vida. Aí mudou. Olha lá como ela está diferente. Olha lá como ela anda agora. E vão zombar de você. Olha como ele anda agora. Ué, mas não era o que fazia aquilo? Agora está ali indo para a igreja de Bíblia, de gravata nesse calor. E vão zombar, vão te desprezar. Mas você não tem que dar ouvidos para o que o zombador fala. Você não tem que dar ouvidos para o que o inimigo fala. Você tem que dar ouvidos sim ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque é Ele quem cuida da tua vida. É a Ele quem você deve satisfação. E aí, sabe como é que ele respondeu à zombaria e desprezo? Zombaria, desprezo e acusação. Acusaram Neemias de estar sendo rebelde. E ele afirmou: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. Em outras versões, o Deus dos céus é quem nos faz prosperar. Você conhece o Deus do céu em quem você serve. Você conhece a vontade de Deus na sua vida. Você sabe se isso que você está fazendo é da vontade do Senhor. É o Deus do céu quem te fará prosperar. Não é o homem, não é a tua força, não é o teu conhecimento, não. Sabe por quê? Neemias era copeiro e degustador do rei. Neemias talvez não entendesse nada de construção. Mas é o Deus do céu quem nos faz prosperar quando nós nos colocamos na disposição dele para fazer a vontade dele. E o que você tem pedido, o que você tem tentado fazer, o que você tem buscado é a vontade de Deus. Porque existem coisas que nós sabemos que é a vontade de Deus, porque está aqui na palavra, porque Deus fala conosco e nós ouvimos a voz dele. Mas existem coisas que a gente teima na nossa vida, a gente insiste na nossa vida, e é só um livramento, é Deus que está tirando. Não foi o inimigo que tirou, não foi Deus. Mas a gente não quer enxergar, a gente não quer olhar. E ele sabia que o que ele estava fazendo era a vontade do Senhor, aquela reconstrução. E é o Deus do céu quem vai te fazer prosperar nessa obra que é a vontade de Deus. E ele começou a reconstrução. E no capítulo 4, mais uma vez os inimigos vão se levantar em oposição a Neemias. E aí, meus irmãos, vão te chamar de fraco. Vão começar a te chamar de fraco. Vão começar a te falar para desistir. Isso aí não tem jeito não. O quê? Esse filho teu já era. Esse marido não tem jeito, não volta mais não. Ei, é o Deus do céu quem te faz prosperar. Vão falar: não, você não aguenta. Isso aí é muito difícil, não é para você não. É o Deus do céu quem te faz prosperar.
Não dê ouvidos para quem te chama de fraco. Não dê ouvidos para quem tenta te fazer desistir, zombar. Sabe por quê? Porque você pode ser fraco sim, mas quando você é fraco, o Senhor diz quando você é fraco, você é forte, porque quem te fortalece é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é o Deus forte. Vão querer te ridicularizar, mas é o Deus do céu quem vai te fazer prosperar. E as brechas estavam sendo fechadas. E os inimigos foram ficando furiosos. Metade do muro havia sido construído. E as brechas sendo fechadas. O inimigo fica furioso, sabe por quê? Porque quando você fecha a brecha, fica mais difícil dele saber por onde ele vai entrar. Fica mais difícil dele te atacar. Fica mais difícil dele tomar a tua cidade. Fica mais difícil dele entrar na tua vida e saquear. E ele vai ficando furioso. Quanto mais você constrói, mais o inimigo tenta te atacar. Quanto mais você trabalha, mais o inimigo fica furioso com a tua vida. E vai se levantar em oposição. E agora ele juntou opositores. Ele não estava mais sozinho. Ele juntou opositores para tentar atacar a cidade. E aí a palavra do Senhor diz que ele trouxe confusão e preocupação. Preocupação não tem jeito, né? A gente se preocupa com o que vai vir amanhã. A gente se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai isso, com o que vai aquilo. Mas nós ouvimos aqui a palavra do Senhor no domingo, né? O nosso pastor pregando. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. Preocupação é você se ocupar antes de alguma coisa que nem aconteceu ainda. Começa a se ocupar das coisas do Senhor. Começa a se ocupar daquilo que está acontecendo no momento. Às vezes a gente com tanta preocupação deixa de viver o momento. A gente perde o momento. A gente perde o que está acontecendo ali. Porque está preocupado. Está preocupado antes. Está ocupado antes com coisa que nem chegou ainda. Vamos nos ocupar. Existe uma grande obra a ser feita. A sua família precisa dos muros reconstruídos. A sua vida precisa dos muros reconstruídos. Enquanto você se preocupa, você não se ocupa. E o inimigo vai trazer confusão e preocupação. E é hora de reforçar a guarda. E eles oraram. O tempo todo era oração ali. O tempo todo. E eles oraram e colocaram guardas de dia e de noite. Guardas para defender. De dia e de noite. Quem quiser conferir, está no capítulo 4, versículo 9. No versículo 10, diante das ameaças, algo começou a desanimar aquele povo. E eles falaram assim: os carregadores estão perdendo as forças. E ainda há muito entulho. Dessa maneira não conseguiremos reconstruir as muralhas. Palavras negativas. Palavras daquele momento que você já parece que vai perder as forças. Daquele momento que parece que você não vai conseguir continuar. Daquele momento que parece que você não vai conseguir ir além e terminar a obra. E é hora de pedir ao Senhor estratégia. É hora de pedir ao Senhor disposição. E Neemias mais uma vez avaliou a situação. Ele era alguém que avaliava a situação. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não avalia a situação e a gente age estrambelhadamente, que é a palavra que... A gente age de qualquer jeito, porque a gente não analisa a situação. A gente quer ver as coisas com os nossos olhos, a gente quer ver as coisas do nosso jeito e a gente quer que a solução seja do nosso jeito. Sem analisar a situação, sem entender a situação, sem olhar com os olhos espirituais, sem ouvir com os ouvidos espirituais. É hora de analisar a situação. A situação que você está vivendo é isso mesmo que você está pensando? A situação que você está vivendo é desse jeito mesmo que você está pensando? É hora de analisar e orar o tempo todo. Orar o tempo todo. No versículo 15 diz que quando os inimigos descobriram que eles já estavam informados daquilo que eles estavam fazendo, Deus tinha frustrado ali a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra do muro. Cada um para o seu trabalho específico. E ali metade se dedicava à restauração da muralha. Metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio e os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão, e fazia a obra com outra, e com a outra empunhava a sua arma. Onde está a sua arma? O que você tem feito com a sua arma?
Estamos perdendo guerra porque não sabemos usar arma. Aqui diz que cada um estava ali, ó, se dedicando ao seu ofício. Neemias era copeiro, ele não era guerreiro. Neemias era copeiro, ele não era pedreiro. Mas sabe o que aconteceu? Foi a obra para a qual Deus o levantou. E às vezes Deus fala pra gente que quer que a gente faça determinada obra. Às vezes Deus quer te colocar para fazer algo na obra, para trabalhar no reino em determinada situação. E você fala assim: não, mas eu não sou isso, eu trabalho com aquilo. Não é hora da gente olhar para o que a gente sabe fazer, não. Não é hora da gente olhar para o que a gente gosta de fazer, não. É hora da gente olhar para onde Deus quer que nós estejamos. É hora da gente olhar para o que Deus quer que nós façamos. E é hora de lembrarmos que a gente está na obra sim, mas a gente também está em guerra e precisa estar armado. E sabe o que acontece com um soldado que não conhece a sua arma? Ele é abatido às vezes por ele mesmo. Uma vez eu vi numa reportagem de jornal, isso há muitos anos, que foi apreendida uma bazuca. E era uma arma que as pessoas que aprenderam não sabiam usar. E eles posaram para foto, com a bazuca virada para eles. Sabe o que acontece? É assim que acontece quando você não sabe usar a tua arma. A palavra de Deus está aqui, olha. A palavra do Senhor está aqui. Você precisa saber usar. E não é para largar o tempo todo. É com uma mão você faz a obra, com a outra mão você empunha a palavra. Você empunha a tua espada em nome de Jesus. Porque ela é a nossa arma. E arma de ataque. Sabe o que acontece? Eu descubro aqui que Neemias não era um copeiro. Neemias era alguém na disposição do Senhor. Copeiro era só um meio. Eu não sei o que você faz no seu trabalho. Eu não sei o que você faz no seu caminhar, vindo daqui para casa, de lá para cá. Eu não sei o que você faz quando você está em família. Mas que tudo isso seja somente um meio para nós alcançarmos o objetivo do Senhor, o objetivo que o Senhor tem para nós. Eu não sei o que você é expert em fazer. Eu não sei o que você é especialista em fazer. Mas é hora de se colocar na disposição do Senhor para fazer o que Ele quer. Tem que estar onde Deus quer. Tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. E existe hora de agir e hora de deixar Deus agir. Me lembra muito a situação de Sara. Sara era uma mulher casada onde Deus deu uma promessa para o seu marido. E Sara só tinha uma coisa a fazer. A promessa era um filho. E não é possível que uma mulher de idade já não sabia como é que se fazia para ter um filho. Ela sabia o que ela tinha que fazer. Mas ela deixou de fazer o dela e quis fazer o que era a parte de Deus. Ela falou: não, eu sou estéril, pega aí a serva. Pegou Agar e colocou Agar no lugar que era dela. E muitas vezes nós agimos assim. A gente se atrapalha todo, a gente não faz a nossa parte, quer fazer a parte de Deus. Ei, é hora de discernir o que é parte de Deus fazer e o que é a nossa parte. A gente não pode sair metendo a mão no que é parte de Deus fazer, não. A gente precisa fazer a nossa parte, sim. A parte de Sara era muito mais simples. O milagre era com Deus. E a gente às vezes quer fazer o milagre com a nossa mão, tramar tudo, mexer com tudo. O milagre Deus faz, irmão. Faz tua parte. Ora, jejua, trabalha, guerreia, empunha sua arma. E os carregadores tomavam as cargas com uma mão e faziam a obra com a outra. Não dá para largar a espada, não. Não dá para largar aqui a arma, não. Mas como é que eu vou saber qual é a hora de calar e a hora de falar? Como é que eu vou saber se aquilo ali é o diabo tentando atrapalhar a minha vida ou se é Deus me dando um livramento? Como é que eu vou saber? Se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou inventando Agar na minha vida. Conhecendo as promessas do meu Deus. Neemias conhecia as promessas de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 8, Neemias conhecia as promessas de Deus. Quando você conhece as promessas de Deus, você sabe quando é a tua vez de agir e quando é hora de Deus agir e fazer o milagre. Sabe quando é que eu vou saber? Quando é hora de falar e hora de calar? Sabe quando eu vou saber quando é hora de agir e hora de ficar quieto? Sabe como eu vou saber? Reconhecendo a voz de Deus. E a gente não reconhece a voz de quem a gente não convive. Você só vai reconhecer a voz de Deus convivendo com Ele. Fizemos uma dinâmica com os adolescentes há um tempo atrás. E pedimos para alguns irmãos gravarem um pequeno versículo, uma mensagem, alguma coisa rápida. E colocamos ali para os adolescentes ouvirem. E algumas vozes, na hora assim, a pessoa começava a falar paz do Senhor. E todo mundo, é tia fulana. E daqui a pouco outras vozes, é tio fulano que falou. E algumas vozes, só o filho da pessoa conhecia. Porque são pessoas que aqueles adolescentes não estavam acostumados a ouvir falar. E aqueles irmãos que estão sempre aqui na frente, ou que estão sempre com eles reconheciam a voz na hora. Conheciam a voz na hora.
Sabe o que é isso? É a convivência. Você vai reconhecer a voz de Deus com a convivência. Diaconisa Vanusa falou aqui, Diaconisa Valdete falou aqui, ambas falaram a mesma coisa. Precisamos conhecer a voz do nosso Deus. E só a convivência vai fazer você reconhecer a voz de Deus. Não adianta querer conhecer a voz de Deus se você não convive com Ele, se você não conversa com Ele, se você não quer nem ouvir Deus, porque às vezes a gente não quer nem ouvir Deus. A gente fala comigo, Senhor. Quando Deus começa a falar, a gente já... Isso não é de Deus, não. Porque confronta, porque manda mudar, não é de Deus. Chega de pedir o que você quer e começa a perguntar o que Deus quer de você. É hora da gente falar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Neemias era copeiro, e o trabalho que Deus chamou, ele não era trabalho de copeiro. É hora de renovar a mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É hora da gente não se conformar com este mundo. Ah, mas hoje é assim mesmo. Hoje é desse jeito. Mas isso sempre foi assim. Ah, mas com a minha mãe era assim, com meu pai era assim, comigo vai ser assim. Ei, não se conforma não. Conformar é tomar forma. Você não pode tomar a forma desse mundo. Você não pode tomar a forma de maldições que existem há um tempão. Se com teu pai foi assim, ele não mudou, deixa ele pra lá. Se com a tua mãe foi assim, ela quis continuar assim, deixa ela pra lá. É hora de renovo, é hora de mudar, é hora do novo de Deus. É hora de experimentarmos a vontade do Senhor, de transformar, de renovar a nossa mente. Não tem ano novo, não tem renovo, não tem o novo de Deus se você não renovar a sua mente. Não tem. Se eu não renovar a minha mente, não tem. E é hora de restauração, irmãos. Nós vimos aqui que eles estavam desanimados. Havia muito entulho, é hora de retirar os entulhos para receber o novo de Deus. É hora de esvaziar para receber o novo. Eu sempre brinco, né? Falo assim: vou esvaziar isso aqui para receber o novo de Deus. Vou tirar isso aqui para receber o novo de Deus. E a gente precisa. A lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu sei que o meu Deus não depende de física. Eu sei que o meu Deus não depende de nada disso, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Mas a gente precisa retirar os entulhos para receber o novo de Deus. Sua vida está entulhada, sua vida está cheia de entulho. Você vai começar a enfraquecer, você vai começar a desanimar. Tem que tirar entulho, irmãos. Tem que desocupar, tem que desapegar. E não é tirar e deixar um pouquinho, não. É esvaziar para receber o novo. É tirar o velho do lugar, tirar aquilo que não serve mais. Sabe o que aconteceu lá em casa? Eu tirei uma planta de um vaso que estava pequeno, coloquei no outro. E peguei aquele vaso com restinho de planta. Joguei e deixei lá fora, largado, sem nada. Quando eu olho um belo dia, a planta que estava antes, que eu tirei e passei para outro vaso, já estava lá grandona também nele. Sabe o que eu tiro disso de lição? Era uma planta bonita, eu fiquei feliz. Só que existem coisas na tua vida que não adianta tirar metade e deixar largado lá. Tem que esvaziar, jogar fora, sumir com tudo, senão vai nascer de novo. Vai nascer de novo e vai crescer. E quando você perceber, já cresceu. Não adianta querer vinho novo e colocar em outro velho. Não adianta. Precisamos desapegar de algumas coisas, o rancor. Sabe, a gente fica ali preso. Ah, mas ele me pediu perdão, ele não se arrependeu. Olha, se ele não pediu perdão, se não se arrependeu, o problema é dele, Deus resolve com ele. Quando Jesus estava na cruz, eu não tinha nascido, você não tinha nascido. Mas sabe o que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não era só do povo que estava ali xingando ele, não. Não era só do povo que estava ali crucificando ele, não. Era de mim e de você também que Jesus estava falando ali. E tantos não se arrependeram ainda. Não espera o outro se arrepender para poder perdoar, não. Libera, libera. Sabe, desfaz do rancor. Muda de atitude. Muda o jeito de agir. Deixa de mimimi. A gente quer se fazer de vítima o tempo todo. A gente quer ficar de mimimi reclamando o tempo todo. É hora de remover os altos. A gente vê diversos reis em Israel. Estudamos aqui há pouco tempo. Que aqueles reis iam e faziam o que era bom, mas não removiam os altos. E aí veio o rei Ezequias e removeu os altos. É hora de remover os altos. Não adianta tampar o alto com pano na tua vida, não. Aquele altarzinho de adoração na tua vida, que adorava lá a outros deuses, é hora de tirar da tua vida. A palavra do Senhor diz
que é para nós não desobedecermos a fim de seguirmos a outros deuses. E aí a gente fala mal do outro porque está idolatrando. Olha lá, idólatra, está idolatrando, está fazendo isso e está fazendo aquilo. Sabe o que a gente faz? A gente desobedece a Deus. E quando eu desobedeço a Deus, você sabe o que eu fiz? Eu idolatrei, porque o objeto da minha desobediência virou um Deus na minha vida, porque eu coloquei aquilo ali acima do meu Deus. E aí a gente fala, mas o idólatra idolatrou nisso, idolatrou aquilo. Deus condena todo tipo de idolatria, inclusive a desobediência. É hora de remover os altos, irmãos. Não tapa com paninho, não. É hora de tirar tudo, jogar fora, desapegar, deixar de lado. Existem coisas que quando a gente cresce não servem mais para nós. Às vezes eu olho o guarda-roupa dos meus filhos e vejo essa roupa não cabe mais, e de uma hora para outra. E a gente às vezes, sabe o que a gente faz? A gente reclama. O ser humano reclama. Porque a roupa do filho não cabe mais. O filho cresceu, irmão, dá glória a Deus, assim é conosco. Tem coisa que não cabe mais na tua vida, porque você cresceu. Você cresceu, deixa de lado. E tem coisa que não serve mais para você e também não serve mais para ninguém. Joga fora, dá sumiço. Existem coisas que nunca serviram para nós. Quer um exemplo? A estola do marido. A estola do marido não serve para nós. E às vezes a gente quer o marido sacerdote do lar, mas a estola dele está aqui agarrada, ó. A gente veste e segura assim, ó. Não serve, é dele. Papéis que não são teus. Atitudes que não te cabem mais, porque você agora é nova criatura. Coisas que você fazia que não te cabem mais, porque você cresceu. E o crescimento gera mudança. Uma criança pequena, ela fala errado, ela cresce, ela aprende a falar. Uma criança pequena não come sozinha, ela cresce, ela aprende a comer. E daqui a pouco ela cresce mais um pouco e ela faz seu próprio alimento. E a gente querendo leitinho para sempre. É hora de buscar o renovo de Deus. Crescimento implica em perda. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu estava conversando com a Susan e eu compro condicionador grandão. E aí eu vou colocando em potes menores, a gente vai usando. Não vou falar de economia agora não. E eu falei assim, teu condicionador tá acabando, você não ia me pedir não? Aí ela falou assim, não, é mesmo, eu lembrei. E aí eu falei com ela assim, você usa esse que tá acabando e lava o frasco. Aí ela já começou a me perguntar assim, não pode completar não? Mas ela mesma respondeu, é diferente, né? E nisso aí eu fiquei pensando, eu fiquei meditando diante do Senhor. Coisa com textura diferente, não adianta você querer só completar. Textura diferente, cheiro diferente, propriedade diferente. Não tenta misturar o novo de Deus com as coisas do velho homem, com as coisas passadas, com as coisas antigas. Não, esvazia e limpa. Esvazia e limpa para receber o novo de Deus. Deus está derramando um renovo nessa noite aqui. Deus quer fazer tudo novo. A nossa esperança não está em vacina. A nossa esperança não está em governador. Não está em prefeito, presidente. A nossa esperança não está no emprego novo. A nossa esperança não está em quando eu me mudar para aquele outro bairro. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso renovo. E Ele já veio e vai voltar. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo morreu lá na cruz, mas 3 dias se passaram. E no terceiro dia Ele ressuscitou. Aquele terceiro dia foi dia de renovo. E hoje o terceiro dia está chegando. É dia de renovo. O Senhor está aqui. O nosso Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Mas é necessário que você tome atitudes. Peça o renovo de Deus nessa noite. Busque o renovo de Deus nessa noite. E se entregue das mãos do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui disponível para fazer a tua vontade. Senhor, se hoje eu faço isso na tua casa, mas o Senhor quer que eu faça aquilo, eu vou fazer e vou fazer o melhor. Senhor, se eu estudei isso ou aquilo outro, mas o Senhor quer que eu trabalhe na obra de outra coisa. O Senhor quer que na tua casa eu faça uma coisa que não tem nada a ver com o que eu sei fazer. O Senhor vai me capacitar, eu vou buscar também a capacitação, porque precisamos fazer o melhor para o Senhor. Mas se coloca na disposição do Senhor. Tira o entulho da vida, esvazia, lava tudo, porque o renovo de Deus está aqui nessa noite. O nosso Deus, que é o Deus de renovo, que faz tudo novo, está aqui nessa noite.